Olá pessoal, vamos aqui para a nossa primeira aula assíncrona, de Eletrotécnica 1, também conhecida como Eletro 1, e vamos falar um pouco sobre a natureza da eletricidade. Vamos dar uma revisada aí. Então, tudo isso aqui que eu estou apresentando nesse slide a gente já viu em sala, mas de qualquer modo vamos fazer essa revisão. Então, a eletricidade ela está a serviço da humanidade. Então, o ser humano, de certo modo, ele domesticou a eletricidade, um fenômeno natural, algo próprio da natureza. Isso aqui foi a física, ela domesticou isso, e a engenharia, juntamente com a física e outras ciências, trouxeram ela para servir a humanidade. Então, a gente utiliza a eletricidade todos os dias, a gente já está acostumado com isso, tá? Ela afeta nossas vidas de diversos modos, mesmo que a gente não perceba isso. Então, quem nossas gerações, por exemplo, que nasceram tendo contato com a eletricidade, ela liga uma lâmpada de forma natural e nem percebe a beleza que isso é, tá? Mas para quem nasceu na zona rural e não teve acesso à eletricidade, ela com certeza ela se sente mais, ela percebe melhor isso do que a gente que já está mais acostumado. É difícil, imaginar cidades sem iluminação, pessoas sem celular, TV, etc. E sem eletricidade, a maior parte do que desfrutamos não seria possível, tá? A maior parte do conforto que desfrutamos. Então, se a gente tem um ventilador ou um ar-condicionado, se a gente tem a lâmpada que nos permite fazer atividades à noite, tá? E aí, se a gente tem o celular, a televisão que nos entretém ou nos ajuda também a nos informarmos, etc. Isso tudo é graças à eletricidade. Então, aqui temos alguns exemplos de alguns equipamentos, que a gente utiliza aí, e que a eletricidade está presente. Sem a eletricidade eles não funcionam. E aí vem essa pergunta, afinal, o que é eletricidade? Então, a maioria das pessoas utiliza e não sabe o que é nem de onde vem, tá? Mas para responder essa pergunta, a gente tem que responder algumas outras perguntas também que vem aqui em anexo. Tipo, o que é energia? E quais são os tipos de energia existentes? Tá? Então, a resposta a essa pergunta, tá? Geralmente, quando a gente fala em energia, as pessoas pensam logo na conta de energia elétrica, tá? Mas existem diversas outras formas de energia. Então, energia, a grosso modo, seria uma capacidade, tá, de certos materiais, substâncias, equipamentos, que essa capacidade que essas três coisas que eu citei aí tem de realizar trabalho, tá? Então, por exemplo, a gasolina. A gasolina é um composto, composto orgânico, e existe energia acumulada ali, ou seja, ele tem a capacidade de realizar trabalho. Então, o carro já é o que? Já é um equipamento, uma máquina, que converte essa energia em trabalho, converte a energia da gasolina em trabalho, por exemplo. E aí você pode pensar em diversas situações. Então, quais seriam os tipos de energias existentes? Aí a gente vai ter energia química, vai ter energia mecânica, vai ter energia elétrica, tá? Dentre outras aí, se não me engano, são 7 formas de energia aí que a física lista pra gente. Vamos pensar no Brasil, tá? Então essas imagens aqui e esses dados, esses números aqui são obtidos do BEM, tá? Que é o Balanço Energético Nacional de 2020, com os dados lá de 2019, tá aqui escrito aqui embaixo. Então, das energias que a gente tem no nosso país, tá? Elas são classificadas em energias renováveis e não renováveis, e aqui está distribuídos os percentuais. Por exemplo, 12,4% da nossa energia, da energia consumida no país, vem da hidráulica, tá? Que é uma energia renovável. 34,4% das energias vem do petróleo e seus derivados, que seriam que compõe aí a parte da energia não renovável. E aqui depois você dá uma olhadinha com calma, tá? E ver aí quais são as formas de energia que são utilizadas mais utilizadas no nosso país, tá? E aqui tem os percentuais. Então, a energia renovável representa 46,1% da energia utilizada no país, e a não renovável 53,9%. E na nossa residência, em nossas casas, como é que fica essa questão da energia? Então, a energia, nesse gráfico em formato de pizza aqui embaixo, ele apresenta os percentuais de energia, de consumo de energia nas residências. Observe que 46% da energia é energia elétrica, tá? Outros 26%, percentual bem grande, é lenha, tá?
24,4% vai ser GLP, o que é o famoso gás de cozinha, tá? Então você pensa aí, por exemplo, dentro de sua casa você utiliza eletricidade para fazer muita coisa, mas você utiliza também o que? Para cozinhar você utiliza outra fonte de energia que é o gás, tá? E muitas pessoas no país utilizam o que? Utilizam lenha, um percentual bastante considerável, maior ainda do que os que utilizam gás. Aí já seria outra questão aí para se analisar, né? Por que essas pessoas utilizam lenha? Se é por opção ou se é por necessidade? E aqui tem a composição, né, do mesmo relatório lá do bem. A gente tem aqui a matriz energética brasileira, ou seja, a energia elétrica da gente vem de onde? Então aqui temos aqui do ano 2018 e aqui dos dados de 2019. Vamos utilizar o de 2019. Então em 2019 você tem aqui 64% da nossa energia elétrica. Ela vem de onde? Ela vem da hidrelétrica. Aí 8,4% vem do aproveitamento de biomassa, tá? Também pequenininho aqui, dá 8,6% vem de energia eólica. Então aqui na Bahia existem alguns parques eólicos. A Bahia é bastante promissora nesse campo e tem se expandido. Então a gente tem aqui esse percentual considerável, tá? E o restante aqui são outros aí que vocês podem olhar com calma. A energia solar representa 1%, tá, da energia total consumida no país. Ou seja, essa aqui é o que a gente produz de energia aí, tá? De onde é que vem nossa fonte energética. Então agora dá para você ter uma noção um pouco do que é energia, tá? Energia, mas vamos falar um pouco mais sobre a energia elétrica, tá? Sobre a natureza da eletricidade, que é inclusive o tema desse primeiro encontro aqui, desse primeiro pacote, dessa primeira aula. Então qual é a natureza da eletricidade? Então a gente vai ter que conhecer um pouquinho sobre a estrutura atômica, tá? Então a matéria, a gente define como matéria tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Por exemplo, uma caneta, um copo, tanto o copo quanto a água, né, nesse caso aqui, uma pessoa, o próprio ar, tá? Quando a gente se refere à pessoa, tanto a roupa quanto os cabelos, a pele, etc. Toda a pessoa é matéria, tá? Inclusive os itens que ele está utilizando aqui. Por quê? Porque possui massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Então isso é a definição de matéria. Se a gente olhar um pouquinho mais de perto as matérias, a gente vai descobrir que ela é formada por moléculas, tá? E todas as moléculas, por sua vez, elas são formadas por átomos. E aqui nessa figura temos um desenho de um átomo, tá? Esse modelo aqui que, se não me engano, aqui é o modelo de Rutherford, tá? Então a gente tem aqui um núcleo. Esse núcleo é bastante denso, ou seja, possui uma massa aqui bastante densa. E orbitando esse núcleo, segundo esse modelo, tá? A gente vai ter elétrons aqui por fora, como se fosse um sistema solar. Então cada átomo é formado dessa forma. E lembrando que as moléculas são formadas por algum agrupamento de átomos, e esse agrupamento de moléculas vai formar matéria, tá? Matérias, na verdade, matérias mais complexas, né? Porque o próprio átomo, na verdade, já é matéria. Então, sobre o átomo, a gente viu aqui que ele é dividido em núcleo e possui elétrons ao redor. Esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, no núcleo a gente tem os prótons, tá? Que eles possuem carga elétrica. Essa carga elétrica dos prótons é positiva. A gente possui no núcleo também os nêutrons, que ele não possui carga elétrica, tá? E ao redor a gente tem aqui os elétrons. Esses elétrons possuem carga elétrica negativa. Para cada átomo, a gente vai ter esse átomo como estável quando existe a seguinte condição: a quantidade de elétrons for igual à quantidade de prótons. Então, por exemplo, quando temos aqui um átomo de hidrogênio, nesse átomo de hidrogênio ele possui apenas um próton, tá? E a característica própria dele possui também um único elétron, ou seja, ele é eletricamente neutro, tá? Se a gente pudesse representar aqui, a gente teria o parzinho aqui mais e menos, tá? Ficou torto ali. Seria mais ou menos isso, ó. Do ponto de vista elétrico, ele está carregado, ele está neutro. Ele não está carregado, está neutro. Porque a gente tem a carga elétrica do próton anulando a carga
elétrica do elétron, tá? E com isso o saldo seria zero, se pensarmos assim. O mesmo raciocínio pode ser feito aqui para o átomo de hidrogênio, de hélio. O átomo de hélio, ele possui no seu núcleo possui 2 nêutrons, tá? E possui 2 prótons. Se a gente observar só por esse próton, ele teria 2 cargas positivas. Mas se a gente olhar ao redor, ele possui 2 elétrons, são 2 cargas negativas, significa também que esse cara está neutro, tá? Estou simbolizando desse jeito aqui, tá? Com esse mais e menos circulado, só para dizer que uma coisa está anulando a outra. Aqui temos um outro átomo um pouco mais complexo, né, que é o átomo do cobre. Lembre que o cobre é um dos materiais mais utilizados para a condução de eletricidade, tá? E por que ele é utilizado? Ele é utilizado justamente porque ele tem, nessa última camada dele aqui, segundo esse modelo aqui, que se não me engano é o modelo de Bohr, tá? Que os elétrons são vistos agora em camadas e cada camada dessa tem um nível energético, tá? Sendo que essa camada mais externa é a camada que requer menos energia para se a gente quiser tirar ou acrescentar um elétron aqui nessa última órbita aqui. Então, voltando aqui, o átomo do cobre ele possui apenas um elétron aqui, ó, nessa última camada. Isso aqui, essa característica de possuir apenas um elétron, vai favorecer de modo que o cobre vai ser um ótimo condutor elétrico. Porque se a gente tiver ali milhões de átomos de cobre, ou até bilhões, né, formando ali um pedaço de fio, por exemplo, tá? Esse elétron livre aqui, a gente consegue transitar, aplicando energia, claro, nesse material de cobre, a gente consegue fazer com que esse elétron transite de um átomo a outro, tá? Andando, por exemplo, na extremidade de um fio para o outro. Assim. Temos também outros materiais, tá? Que eles possuem 4 elétrons na última camada. Esses materiais aqui, que a gente tem exemplo do silício, esse tipo de material é chamado de semicondutor. O semicondutor ele é a base, tá, de toda a eletrônica que a gente usa hoje em celulares, em tablets, computadores e todos os sistemas digitais. É criado a partir de quê? A partir de semicondutores, tá? Esses semicondutores a gente pode construir chips, tá? CIs, que também são dispositivos semicondutores, e aí dá base aí, né, dessa sustentação para tudo que a gente utiliza hoje nessas tecnologias eletrônicas. Isso vocês vão estudar melhor no 4º ano na disciplina de eletrônica. Então a gente tem um átomo, como esse aqui atrás, tá, do cobre, e eu falei para vocês que pode tirar ou colocar elétrons nessa última camada dele, tá? Ou pode ser o átomo do cobre ou de qualquer outro material. Como é que a gente faz isso? A maneira mais fácil que tem, assim, mais conhecida e mais fácil de ser aplicada, é através do atrito, tá? Então isso a gente chamaria isso aí de eletrização por atrito. Então aqui nessa lista aqui a gente tem diversos materiais, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a pele humana. Se a gente pegar a pele humana e atritar ela com filme de PVC, o que vai acontecer? A gente vai ver aí que esse fato de a gente atritar, a gente está gastando energia da gente, né, para colocar um atritando contra o outro, o material, o PVC contra a pele. Então, essa energia vai fazer o que? Ela vai fazer com que a pele ela perca elétrons, tá? Se tornando assim um material mais positivo, e o filme de PVC ganha esses elétrons que a pele perdeu, se tornando assim um material mais negativo. Uma ressalva que a gente tem aqui é o seguinte: a gente vai perceber que esse mais aqui agora da gente não é porque ele ganhou prótons, tá? Não tem nada a ver mais com aqueles prótons. Se a gente olhar, então voltando a esse átomo aqui, a gente viu o seguinte: se a gente contar aqui, a gente vai ver que a gente tem 29 elétrons, tá? E a gente tem aqui no núcleo, a gente tem 29 prótons, tá? 29 prótons. Significa que ele é um átomo estável, como eu falei aquela hora, ele tá... Eu representaria dessa forma para dizer que ele está estável, mais e menos, um junto com o outro. Significa que um está anulando, a quantidade de cargas elétricas positiva e negativa não está anulando a outra, e ele está estável. Ou seja, o átomo está neutro. Se a gente, por um acaso, acrescentar um elétron nessa última camada dele, não sei por qual processo, a gente vai discutir ainda, mas poderia ser pelo atrito. Se tiver um elétronzinho a mais aqui, ó, e a gente fizer a conta, a gente vai ver o quê? Que a gente vai ter 29
prótons, tá? E a gente vai ter agora 30 elétrons. Significa o quê? Que a quantidade de elétrons é maior. Então esse átomo aqui eu vou dizer que ele está, né, no caso, né, carregado eletricamente com sua polaridade negativa, tá? Tá negativamente carregado. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade seria a seguinte, seria, ao invés da gente colocar um elétron aqui, a gente retirar o que já existe. Se eu retirar um elétron dele aqui, a gente vai ver que agora a gente tem 29 prótons e a gente vai estar com 28 elétrons, vai restar aqui 28 elétrons. Ou seja, a quantidade de prótons é maior, das cargas positivas é maior do que a de cargas negativas. Então nesse segundo caso, a gente vai dizer aí que nosso átomo ele está carregado positivamente. Ou seja, aqui carregado negativamente, aqui positivamente, e na situação original dele ele é um átomo neutro, né? Neutro. Então é isso, tá? Então voltemos lá a isso aqui. Então significa quando a gente atrita aqui a pele humana seca com o filme de PVC, significa que a pele está perdendo elétrons aqui, tá? Para o filme PVC e se tornando positiva, tá? Como está indicado ali. E já o filme que, por sua vez, recebeu os elétrons da pele humana, tá? Ele vai ficar o quê? Ele está com excesso de elétrons em relação à quantidade de prótons que ele tem, ele vai ficar carregado negativamente. Isso vai ficar mais claro ali na frente também, tá? Logo daqui a pouco. Essa lista aqui é chamada de série triboelétrica. Se a gente pegar apenas duas cargas, tá? A gente vai ter o que é chamado de lei das cargas. Significa que as cargas iguais se repelem e as diferentes se atraem. Se você quiser fazer uma analogia, tá? É parecido com a questão do ímã. Mas vamos falar primeiro aqui. Então, se a gente tem carga negativa com negativa, elas se repelem, positiva com positiva também se repelem, e se elas forem diferentes uma da outra, tá? Elas se atraem, de modo semelhante ao ímã. Então, no ímã você tem lá um polo norte, né, e um polo sul. Se você tiver outro polo, aqui um polo sul com um polo norte, então esses dois polos sul aqui, um de frente para o outro, significa que eles vão se repelir. A gente não vai conseguir, a gente vai ter dificuldade de encostar um ímã no outro, né? Então é de forma parecida aí. Então a eletricidade. A eletricidade vai ser um conjunto de fenômenos naturais, tá, que envolve a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. Essa questão da estacionária é quando a carga está parada, que é a mesma que a questão, por exemplo, quando você atrita o pente um pente no seu cabelo, tá? E você vai ter que um deles vai ganhar elétrons, outro vai perder elétrons, e aí a carga fica paradinha no pente e no cabelo. Então isso é carga estacionária. E em movimento é quando você utiliza isso, por exemplo, para provocar uma corrente elétrica, para ter o movimento dos elétrons. Então isso aí vai ser, esse movimento a gente vai chamar de eletrodinâmica, tá? Que a gente vai ver, que é o que a gente vai trabalhar aqui ao longo do curso, eletrodinâmica. E essa parte só de atritar e obter a carga elétrica e deixar ela quietinha ali, tá? Isso aí a gente chama de eletrostática. Então eletrostática porque está estático, está parado, eletrodinâmica está em movimento, é dinâmica. Então, processo de eletrização. A gente já falou sobre o primeiro processo de eletrização aí, que foi a eletrização por atrito. Existem outros, tá? Na física, por exemplo, a gente aprende, além da por atrito, a gente aprende a eletrização por contato, que eu falei na sala para vocês. A eletrização por indução eletrostática, tá? Que é outra possibilidade. E aí eu apresentei também para vocês um exemplo aí da tempestade. Nessa tempestade acontecia lá a eletrização por vários fatores aí, né? Mas o que interessa para a gente de eletrização são essas duas aqui embaixo. A eletrização por indução magnética, tá? Essa eletrização por indução é aquela que vai ser responsável por trazer energia até nossas casas. Essa energia que é gerada, que está presente em nossas tomadas, é gerada dessa forma, tá? E outra possibilidade é a eletrização aqui por reação química de oxirredução, que é o que garante aí as pilhas, por exemplo, tá? Que é o princípio de funcionamento das pilhas. Então isso aqui a gente comenta um pouco mais na frente, tá? E esse aqui de oxirredução vocês vão ver lá em Química no terceiro ano. Vocês vão ver com mais propriedade isso aí. Então se a gente tiver
um corpo, tá? Esse corpo pode estar em três situações: ou carregado positivamente, ou carregado negativamente, ou neutro, ou então descarregado. Então vamos começar pelo descarregado. Quando ele está descarregado, tá? Significa que todos os átomos que estão aqui, ó, observem aparecendo mais e menos juntinho, significa que todos os átomos que estão aqui, eles estão neutros, né? Estão descarregados eletricamente. Ou seja, a quantidade de próton é a mesma quantidade de nêutron e não tem nenhum excesso nem falta de elétrons aqui. Então por isso que a gente apresenta dessa forma aqui, ó. Mas vamos supor que a gente atritou ou utilizou qualquer método aí, né, de eletrização e conseguiu inserir vários elétrons aqui nesse material. Lembra que o material é formado por milhões até bilhões de átomos. Então a gente tem aqui um monte de elétrons aí sobrando aí para esses átomos. Então esses elétrons eles vão ficar aqui na superfície, tá? E esse corpo vai ser carregado negativamente. Por quê? Porque a gente tem um excesso de elétrons aqui em relação à quantidade de átomos. Tem um monte de átomo aqui dentro que está neutro, tá? Mas tem alguns outros ainda que estão só com elétrons sobrando. E a gente pode ter ainda aí outra situação, que é o quê? Que a gente pode ter retirado aqui elétrons de muitos desses átomos. Não sei como aqui, né? Pode ser algum daqueles métodos anteriores. E aí, pela falta de elétrons dele, ele vai estar carregado positivamente, tá? Porque aqui falta elétrons, né? Vamos botar aqui, ó. Aqui falta elétrons, aqui sobra elétrons e aqui ele está na quantidade certa aí para a quantidade de prótons, tá? Então a ideia de carregar é isso. Carregar eletricamente é um corpo. De acordo com a quantidade de carga, quer dizer, a quantidade de elétrons que esteja sobrando ou esteja faltando, se a gente quiser medir isso, tá? Isso aí é dado em Coulomb, que é isso aqui, ó. Então a grandeza de menos 1 Coulomb, como indicado aqui, significa o quê? Significa que nesse corpo ele possui 6,25 vezes 10 elevado a 8, tá? Elétrons a mais do que prótons naquele corpo. Então observe que o sinal aqui é negativo, tá? Esse sinal negativo indica o quê? Indica que ele tem elétrons a mais do que prótons. Se o sinal fosse positivo, é porque ele está faltando, está devendo, digamos assim, elétrons, tá? Ou seja, a quantidade de prótons seria maior do que a quantidade de elétrons naquele corpo. Então isso aqui seria 1 Coulomb, tá? Ou seja, desculpa, menos 1 Coulomb seria esse valor aqui a mais de elétrons. O campo eletrostático. Se pegarmos dois corpos, tá? Um está carregado negativamente, outro que está carregado positivamente, tá? A gente vai ter o que? Assim como no ímã, eu não tinha desenhado lá antes, mas vou botar aqui norte e sul, e aqui vou colocar norte e sul também. No ímã a gente tem linhas de campo magnético, tá? Não sei se vocês já viram esse experimento aí, ou se já fizeram até em casa, né? Com pó de serra e 2 ímãs, né? Ou um ímã só. Você vê que tem linhas de campo que partem aí do polo norte para o polo sul dos ímãs, tá? E tem toda a dinâmica aí. A mesma coisa ocorre aqui no caso do ímã, eles são linhas de campo magnético, mas se a gente tiver dois corpos carregados eletricamente, a gente vai ter linhas de campo elétrico, tá? Um é magnético, outro é elétrico. E essas linhas de campo elétrico vão sair aqui do corpo carregado negativamente, está em direção ao corpo carregado positivamente. Essas linhas de campo elas são capazes de realizar trabalho. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, um elétron aqui dentro, ó, o que vai acontecer? Esse elétron aqui, ele vai ser o que? Ele vai ser esse pequeno corpo carregado negativamente, ele vai ser atraído pelo corpo positivo e vai ser repelido pelo corpo negativo. Ou seja, como ele vai se deslocar aqui, a gente vai dizer que está recebendo trabalho. E quem está realizando trabalho? Quem está realizando trabalho é esse campo elétrico aqui, o campo eletrostático. Então isso aqui esse aqui é o princípio de funcionamento de tudo que é elétrico, tá? Então quem realiza o trabalho é o campo eletrostático. Se a gente pudesse medir, nesse caso aqui, a gente medir a quantidade de cargas negativas que tem do lado de cá em relação à quantidade de cargas positivas que tem aqui no corpo carregado positivamente, tá? Essa diferença desse potencial elétrico para esse outro potencial elétrico aqui, a gente vai chamar isso de DDP, diferença de potencial elétrico.
Então essa diferença é nada mais que essa diferença entre a quantidade de cargas de um para o outro, o qual um está carregado em relação ao outro. Como a gente olhou aqui atrás também, a gente viu que ele é capaz de que esse campo elétrico aqui dentro ele é capaz de mover cargas, mover elétrons ali nessa região do campo. Então isso aqui a gente vai chamar de quê? Vai chamar de força eletromotriz, ou seja, é uma força capaz de mover elétrons, tá? Que estiver dentro daquele campo ali. Então a gente vai ver o que aqui, ó. Então a gente pode simplificar isso aqui da seguinte forma, simplificar não, resumir, né? Que a gente vai ter a DDP, vamos ter a força eletromotriz e vamos ter também a tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. Isso aqui tudo é a mesma coisa, tá? Você chamar de tensão, de força eletromotriz, de DDP, a gente está tratando tudo a mesma coisa. E qual a unidade disso? A unidade disso aqui tudo vai ser dado em volts, tá? A gente vai ver, vai trabalhar mais adiante ela aí. Então, por exemplo, o que significa uma pilha elétrica ser de 1,5 volts? Então significa o quê? Significa que, se a gente observar, ela tem um terminal positivo, ela possui também um terminal negativo. Significa que a diferença de potencial entre um terminal e o outro, tá, vai ser de 1,5 volts. Ou seja, a capacidade dela de realizar, essa capacidade dela aqui que a gente tem de movimentar elétrons, que seria a força eletromotriz, vai ser de 1,5 volts. Então, resumindo, tá, a eletricidade ela advém do elétron, tá? É parte do átomo, tá? Que por sua vez compõe toda a matéria. Ou seja, se a gente estender aí o raciocínio, a eletricidade está presente em toda a matéria. Certamente que em algumas matérias, como por exemplo os condutores, né, a gente tem facilidade de fazer essa movimentação de elétrons, tá? E em outras, como os dispositivos que a gente vai chamar de isolantes, a gente vai ver depois isso, a gente vai ter dificuldade de movimentar essa matéria. O material isolante, ele possui 8 elétrons naquela última camada. Deixa eu voltar aqui. Eu não peguei nenhum material isolante para colocar aqui, né, de exemplo, mas vamos supor que se eu tivesse aqui um material isolante, essa última camada dele aqui seria toda preenchida por 8 elétrons, tá? E a gente teria uma grande dificuldade tanto de inserir quanto de retirar elétrons de dentro dessa última camada. O que implica aí, tá? Que se a gente tentasse fazer isso, a gente precisaria de muita energia e provavelmente essa energia destruiria esse material. Então, se você for pensar, pensa por exemplo numa borracha. Uma borracha, algum objeto de porcelana, ele não é um bom condutor elétrico. Ele tem dificuldade. Mas dependendo da situação, se você colocar uma energia muito grande ali, ela acaba conduzindo. Só que durante essa condução, ela acaba destruindo assim, né, transformando essa matéria em outra. Né, que a gente vai dizer que está destruindo, mas que o material não vai suportar aquela quantidade de energia. Outro detalhe do nosso resumo é o seguinte: a eletricidade está de um raio, é a mesma eletricidade de uma tomada ou de uma pilha de controle remoto, assim como a que se obtém ao atritar uma caneta no cabelo. Ou seja, vem de onde? Toda a eletricidade vem do elétron. Então significa que tem matéria envolvida e tem elétrons envolvidos, por isso aí que a gente tem esse fenômeno de eletricidade. Independente se é no raio, se é na tomada, qual a situação aí que a gente está pegando, tá? A natureza da eletricidade é a mesma. Então o material foi retirado dessas fontes aí, desse livro de instalações elétricas, tá? Desse livro ali de eletricidade básica, e tem outras fontes aí embaixo. Obrigado pela atenção e até mais.